A gente vai tratar agora um assunto que é a manchete da Ali, e é um assunto muito pesado, muito penoso e de difícil entendimento. Mas, sem dúvida alguma, depois de pandemias e coisas, talvez esse tenha sido o assunto que mais mexeu com a população brasileira e talvez até do exterior. Ali. Então, eu hoje, quando pensei na manchete, nossa, mais um assunto difícil envolvendo crianças, essa semana foi bem complicada. E trazer esse tema é muito duro porque tocou o coração de todos nós. Na terça-feira, dia 2, aconteceu esse fato, que foi a morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, em Recife, filho de uma doméstica que estava trabalhando na casa da patroa e havia descido com o cachorro da patroa enquanto deixou o seu filho lá dentro do apartamento. O que aconteceu ali ainda não está esclarecido, mas o menino ficou desesperado. Vizinhos o ouviram chamar pela mãe. E aí a gente tem essa cena em que a gente vê a Ele está dentro do elevador, dentro do elevador, ele vai até o elevador, ela vai atrás dele e a gente vê que conversa alguma coisa até que ela aperta um botão e ele sai. Quando ele sai, ele se debruça sobre uma grade de ar-condicionado, de uma caixa de ar-condicionado, e despenca do 9º andar do prédio, um vão do prédio, e morre. Bom, é uma história extremamente triste, como todas as que envolvem crianças, mas todos os detalhes envolvidos também trouxeram uma série de questionamentos sobre a realidade brasileira e geraram uma comoção enorme na população do nosso país, com pedidos, com abaixo-assinado por justiça para que seja seguido o devido processo legal mais estritamente, porque a patroa é primeira-dama de um município do interior de Pernambuco, o nome dela é Sari Gaspar Corte Real. Houve muita polêmica em função da demora na informação do seu nome. Ela foi presa na hora por homicídio culposo, e aí ela saiu pagando a fiança de R$20 mil e vai responder ao crime em liberdade. Esse foi outro fato que está mexendo demais com as pessoas, porque começou a gerar o questionamento relacionado às classes, né? As relações sociais no Brasil. E se tivesse sido o contrário? E se tivesse sido o filho da patroa e isso tivesse sido gerado a funcionária estaria presa. Eu tô desde ontem falando com o meu público do Instagram, teve muito retorno, com muitas opiniões, e assim, a minha opinião, com base nos fatos, é de que ela, obviamente, não me parece que quisesse a fatalidade, claro, mas ela foi de uma negligência absurda, porque ninguém pode deixar uma criança de 5 anos zanzar por um prédio, porque a gente sabe que pode trancar o elevador. Isso é o básico. Ela faltou com o dever de guarda e tem o agravante de que ela apertou no 9º andar. A criança era para descer atrás da mãe dela e ela apertou no botão de cima. Se vocês analisarem o vídeo, vão ver. Isso está gerando muita repercussão. E aí a negligência é porque, gente, será que não entra na questão das mazelas da realidade brasileira, das relações sociais que se estabelecem? Essa é a dúvida que fica. Com certeza a gente vai ter um desenrolar muito, muito forte. Já está tendo manifestações. Hoje teve manifestação em Recife quanto a isso. O abaixo assinado até a noite de ontem, em menos de 24 horas, já tinha 670 mil assinaturas. E eu espero que seja um símbolo no momento em que a gente está realmente lutando para fazer com que a justiça seja feita. É lamentável isso. Eu até agora não entendi. Ela estava insatisfeita com o menino, a criança estava incomodando, ela não sabe, ela não disse nada. Eu acho que essa o depoimento dela não vazou. Essa é a questão que é mais subjetiva e as pessoas ainda não têm como saber. O que é o cruel são os pequenos detalhes, porque aparentemente ela estava fazendo à mão em casa, enquanto a doméstica descia com o seu cachorro, então dá toda aquela questão de submissão. E o menino deve ter, daqui a pouco fez uma birra, o que é normal em criança, a gente sabe que pode ser algo que irrita, mas assim, ela deixou ele ir pro elevador e aquela coisa de 5 anos.
5 anos tu não anda 5 anos é no uma elevador. criança. Ele podia ter... Ele parou no único... Aparentemente no único andar que não tinha tela de proteção. Então, assim, podia ter ficado trancado no elevador, mesmo se tivesse ido pro térreo, sabe-se lá, podia sair na rua e ser atropelado. Isso é o básico, gente, é o básico. Mas ainda não se sabe exatamente o que aconteceu ali. A única coisa que ficou clara, e as imagens, eu fico imaginando, né, antes das imagens, quantas pessoas passaram impunes, né? Depois que se geram as imagens, quantos assassinos se pega através das imagens hoje, tu consegue perseguir quilômetros, a polícia às vezes faz horas e horas, Marconi, é lindo o trabalho. O próprio caso do George Floyd agora seria um. Seria um, que exemplo bom esse que tu trouxesse. Mas então ficou claro que ela, num momento de irritação, ela quis provocar o choro da criança, o quanto tu não te comporta, e ela apertou o nono, porque ela vai lá e faz assim, ela não se enganou, tu não te engana de quinto para nono, né? Ela visivelmente foi e apertou o nono e mandou uma criança pro nono. O que queria lhe causar? Ao descer, não encontrar a mãe, não encontrar... E era o choro, era o pânico. Ela quis punir a criança. Lógico que não com a gravidade, com a extensão, mas o comportamento... O apartamento dela era no quinto andar? Era no quinto andar, então mais ainda, porque não é do nono. Isso eu não entendi. Aí a minha tese, isso aí é tese pessoal de quem viu o vídeo, né? Ela vem, bota a criança para dentro, a criança que estava impertinente, vamos chamar assim, incomodando, impertinência de criança de 5 anos, e ela apertou o nono para a criança descer, não encontrar a mãe e chorar, um castiguinho infantil. Mas o andar seria um outro... É isso que eu não entendi. A criança, o que acontece no andar que a criança ia chegar no nono, não ia encontrar a mãe. Não, aí a criança saiu... A criança saiu, foi no corredor e havia um vão ali que não tinha proteção. Tinha um buraco onde seria o ar-condicionado. Mas a minha dúvida, isso eu não consegui esclarecer ainda, é se o nono andar era um andar diferente dos outros ou não. Eu não sei, isso eu não consegui localizar essa informação. Não faz sentido, não faz sentido. Se foi simplesmente aleatório e deu azar, ou se aquele andar tinha algo de diferente. Ou se a criança não estava sozinha e não caiu. Sem querer. É visivelmente aleatório, É a teoria da conspiração. Ela pega, bota a criança e sobe a mão, passa pelo quinto, que é onde ela deveria apertar, ela sobe e faz assim. Não, ela deveria então apertar no térreo, porque eles estão no quinto andar. Então, assim, é maior ainda a diferença, porque o térreo, né, se fosse, se é que foi isso que aconteceu. Aí a gente até, eu lembrei muito de ti, Roberta, porque uma das questões que a gente fica pensando e que muitas pessoas manifestaram essa criança deveria estar na escola. Isso que eu ia comentar. Ela deveria estar na escola. Mas esse foi o viés que pegaram. Não, ela deveria estar na escola, ela teve que ir com a mãe para trabalhar. Porque a mãe tinha que trabalhar, e aí assim, eu ouvi alguém dizer assim, mas por que a mãe foi trabalhar? Gente, precisa. Pelo amor de Deus, né? A gente entende por que ela foi trabalhar, porque ela tem que botar provavelmente dinheiro na mesa. A casa dela é muito humilde, a gente viu as entrevistas, assim, é de a mãe e a avó trabalhavam nessa casa, né, Aline? A mãe e a avó trabalhavam nessa casa. A avó não... A avó, ela menciona que a avó cuidava, ela e a avó cuidavam dos filhos dela. Tá, eu vou fazer uma pergunta de leigo, porque eu não quis me envolver com essa história. É muito macabra, né? Tô legal disso, mas assim, onde entra e que eu tenho visto um clamor aí em torno da questão racial e da questão social de que, né, porque eu vi muito baterem nessa tecla da patroa, da empregada, da patroa. Onde entra essa questão? Há algum sinal? Tem a questão da fiança, tá? A questão da fiança que na própria entrevista da mãe ela diz, e ela fala assim de forma muito humilde, tá? Não é, pra quem for ver, é muito humilde a fala dela. Ela diz, se fosse eu nem teria direito à fiança. Então isso é um dos aspectos. Agora o outro, e aí é uma opinião minha, essa negligência da patroa, a meu ver, tem conotação social, sim. Porque se fosse filho de uma amiga dela, ela não teria feito isso. Marconi, deixa eu só te responder, porque eu tenho uma resposta objetiva para a tua pergunta. É que, no momento, não se deu a foto dela, não se deu o nome. Houve uma proteção social a ela. Por ser mulher... Se fosse ela, na mesma hora estaria a foto dela estampada em todos os telejornais do país. Foi essa conotação. A dona Lídice diz o seguinte, ainda faltou falar que esta patroa estaria obrigando a funcionária a trabalhar em tempos de pandemia.
também é um agravante. Eu não acho que não. Eu não sei, a gente não sabe, eu não mencionei porque... Não, mas essa é a opinião da telespectadora. Não, isso tinha, né? dona Magda, é um site, aí a gente não sabe, tá? Estamos falando de informação da informação. Pelo contrário, foi dada a oportunidade de elas não trabalhar, agora mas eu ela entendi disse que ela aqui. precisava trabalhar e foi uma decisão dela trabalhar na casa dessa patroa. Olha aqui, ó, o nosso telespectador diz aqui, ó, o Marcos Roberto Paiva Strepp. Só para esclarecer, a patroa não apertou no 9º andar. Ela apertou na cobertura. Agora, para mim, faz mais sentido. Observe a imagem. Quem apertou todos os botões foi o menino. Que pode ser, porque criança faz isso Na mesmo. cobertura, para mim, faz mais sentido. Porque, por exemplo, no meu prédio, lá no meu Não se condomínio... diz 9 porque, pelo menos na imagem, é porque o edifício poderia não ter cobertura. Ela apertou o último andar, que era o 9º. É que não eu tem acho outro. que assim, Não, porque, por exemplo, no meu prédio, o último andar, ele tem uma geografia que é diferente do resto dos andares todos, assim. Então, existe, tem alguns vãos, alguns buracos, assim, que nos outros andares não tem. O último andar, ele tem uma construção um pouquinho diferente. Talvez por isso ele tenha acabado caindo.